Tudo bom, meus queridos? Então vamos dando continuidade aos nossos vídeos sobre gerência de projetos, falando mais um pouquinho sobre a parte de planejar o projeto, na verdade a nossa parte 2 de 4, no qual nós vamos abordar a nossa 11ª atividade, ou passo, como vocês queiram, que é a parte de sequenciamento das atividades. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de sequência de atividades, já que no vídeo anterior nós conversamos sobre como definir as atividades dentro de um processo e dentro da abordagem do Scrum atrelada ao PMBOK, como a gente já está utilizando nessa metodologia. Então, se você quer saber mais, fica aí ligado no canal. Então, pessoal, após a abertura, a gente vai bater esse nosso papo de sempre sobre gerenciamento de projetos. Agora nós chegamos ao nosso 11º passo, ou 11ª atividade, que é a parte de sequenciar as atividades. E como primeira pergunta que nós temos, tem que pensar assim, ó, como saber o que fazer primeiro e em que ordem executar as atividades do projeto? Lembro que lá em algumas atividades anteriores, nós conversamos bastante sobre o que é o escopo. Então, relembrando, o que é o escopo? O escopo é a definição de somente do trabalho que será realizado para vocês completarem o projeto. Ou seja, o projeto de vocês pode ser um software, pode ser uma semana acadêmica, pode ser um serviço, pode ser uma organização de algo. Então, tudo depende de como vocês vão tratar e trabalhar. Então, lá no escopo, vocês definiram todos os passos necessários para concluir este projeto. Lembrando que lá no escopo também está incluso a parte de gerenciamento. Então, como vocês vão gerenciar e como que vocês vão efetuar alguns tipos de comunicações dentro da equipe de vocês. Mas trazendo para o nosso Scrum, que é a forma que nós estamos utilizando. Se vocês pensarem, o que é o escopo? O escopo nada mais é do que o backlog do produto, né? Nosso Product Backlog. Que o escopo é o backlog no Scrum, ou seja, são todas as atividades necessárias para serem realizadas. No vídeo anterior, nós conversamos sobre como definir essas atividades. Lembrando que essas atividades, elas podem ser, na verdade, elas podem ser definidas de acordo com a necessidade de vocês. E aqui nós temos o sequenciamento. Mas assim, ó, tá, Wagner, aonde que entra o sequenciamento dentro do Scrum? O sequenciamento entra já junto com a metodologia ágil do Scrum. Porque, na verdade, o Scrum é um framework, mas faz parte das metodologias ágeis. Então, esse sequenciamento, ele entra no ponto que nós já temos a priorização do nosso backlog do produto. Ou seja, o que nós queremos que seja realizado primeiro. Só que cada atividade pode ou não ter dependências, como nós já vamos ver. Lembrando, nosso material sempre está dividido em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. E também, lembrando também que as entradas e as saídas sempre são ativos, ou seja, são documentos que podem ser utilizados como entrada e podem ser criados ou modificados, e como saída são os mesmos documentos modificados ou novos documentos criados. Então, assim, ó, essa etapa de sequência de atividades é um processo de identificação e documentação dos possíveis relacionamentos que vão conter as atividades dentro do projeto, bem como cada marco e cada atividade, com exceção a primeira e a última, né, que elas são conectadas pelas suas predecessoras e pelas suas sucessoras. Mas esse sequenciamento, ele é fundamental. Quem sabe um pouquinho mais sobre Scrum, que é a forma que nós estamos utilizando, no Scrum nós vamos, a cada sprint, nós vamos selecionar um número X de atividades que fazem parte do nosso backlog da sprint, que serão desenvolvidas naquele período de 1 a 4 semanas. Então, assim, ó, para nós podermos ter esse sequenciamento, nós não podemos ter nenhuma atividade que necessite de uma atividade anterior. Então, algumas são obrigatórias naquele presente momento, outras são optativas. Isso, quem que define na verdade, quem define essas obrigatoriedades e essas opcionalidades são vocês no projeto de vocês, porque nada mais do que vocês e o PO de vocês, que é o Product Owner, que é o dono do produto, que sabem a necessidade do desenvolvimento do que ele quer que seja entregue por primeiro. Então, como sempre, aqui nós temos nossas entradas. Um bom
ponto para nós começarmos é pelo plano de gerenciamento do cronograma. Então, como nós já criamos o cronograma e fizemos o planejamento do cronograma, a gente tem ideia do que deve ser entregue primeiro e o que deve ser entregue depois. Então, a gente dá uma olhadinha lá, depois dá uma olhada nas listas das atividades, as quais nós já definimos, que são o nosso Product Backlog, que elas devidamente já deveriam ter sido priorizadas, né? Na verdade, com maior ou menor importância, que entra a priorização nesse ponto aqui também. Caso não tenha sido priorizado, ele pode ser priorizado aqui. Outra questão é a lista dos marcos, né? Os nossos conhecidos como os milestones, que são nossos pontos-chave de entrega. Eles também estão contidos lá na estrutura analítica do projeto, ou seja, a nossa WBS, Work Breakdown Structure. Ou seja, nada mais do que uma hierarquização do nosso projeto, quebrado em atividades menores, mas essas atividades não devem ser tão pequenas quanto as atividades que nós estamos definindo aqui. Lembra que na nossa IAP a regra era 4/40. Nós não poderíamos ter, na verdade, atividades ou componentes menor de 4 horas, nem maior que 40 horas. Já nossas atividades, eu sempre aconselho vocês não criarem ela mais do que 24 horas. Lembrando que lá no Scrum, ele indica que por dia você trabalhe 6 horas e que uma atividade não demore mais que 4 dias. Ou seja, 4 vezes 6, né? 24 horas. Eu ia falar 6 vezes 4, mas é a mesma coisa. Ok? Então, a gente não deve demorar mais de 4 dias para realizar uma atividade. Então, essa atividade ela é muito grande. Então, a gente deve quebrar ela em pontos menores. Pessoal, quando falam em atividades, no Scrum, a gente fala em histórias do usuário. É bem parecido, tá? Só depende da granularidade a qual vocês estão utilizando. Se vocês vão ter uma atividade maior ou atividades menores. Eu sempre aconselho os meus alunos a quebrarem em atividades menores. Outro ponto que vocês podem utilizar também é a declaração de escopo do projeto, como eu já havia falado, que nada mais é que nosso backlog do produto, que são todas as atividades necessárias para desenvolver o nosso produto, e somente para desenvolver o produto. E aí entram também sempre a questão dos fatores ambientais da empresa, como ferramentas, sistemas de gerenciamento de projetos, sistemas de controle, questão de padrões do governo, indústria, entra também os ativos de processos organizacionais, que faz parte a metodologia de elaboração do cronograma. E aí nós caímos sempre nas nossas ferramentas e técnicas, tá? Então assim, ó, com essas entradas em mãos, o gerente do projeto ele vai realizar esse sequenciamento das atividades do projeto. Mas lembrem assim, ó, aqui a gente está falando do PMBOK, tá? Então, quando eu atrelo o PMBOK ao Scrum, no Scrum quem que define a priorização? É o PO, nosso Product Owner, que é o nosso cliente, junto com a equipe, porque quem desenvolve é a equipe, o gerente não desenvolve, então ele não dá pitaco, mas ele pode participar da reunião e ir anotando, e óbvio que ele pode entrar também como opinião especializada, porque ele deve sempre manter no histórico de projetos anteriores para ter esse entendimento de como que foi feito antes e o que pode ser, na verdade, o que pode ser não. O que foi feito antes, o que deu certo e o que deu errado. Então, sempre seguindo um histórico e as experiências passadas. Então, assim, ó, como a parte de ferramentas e técnicas, nós temos o método diagrama de precedência, também conhecido como MDP. Ele é um método do caminho crítico. Então, na verdade, assim, ó, ele não é nada mais que uma estruturação das atividades, as quais nós vamos ter aqui, ó, término para o início, término para término, início para término, início para término, ok? Desculpa, início para início, início para término. Então, é sempre aquela questão de tu ligar uma atividade com a sua sucessora ou com sua predecessora. Então, por exemplo, aqui, ó, término para início. A atividade sucessora só inicia depois do término da sua predecessora. É toda aquela questão que o pessoal da programação já está acostumado. Que eu não posso criar uma função que tem dependências em funções anteriores. Então, vocês têm que olharem num geral, todas as atividades que vocês vão realizar e fazer um mapeamento, nem que seja um mapeamento mental, do que deve vir antes e o que deve vir depois, e de quais atividades vocês precisam que sejam realizadas para realizar a atividade posterior. Aqui já no término para término, nós temos que, olhem só, a atividade sucessora só termina depois do término de sua predecessora.
como normal, né? Depois, início para início, início para término. Início para início, a atividade sucessora só inicia depois do início de sua predecessora. E início para término, a atividade sucessora só termina depois do início de sua predecessora. E ainda dentro disso, nós temos sempre aquela questão de determinação de dependências, que é o que eu digo, que são as obrigatórias, as discricionárias, as arbitrárias e as externas. O que diz nas obrigatórias? Assim, ó, as obrigatórias, pessoal, é o esqueleto do projeto. Então, são aquelas que obrigatoriamente devem ser feitas e devem estarem relacionadas ao determinado cronograma naquele presente momento. As discricionárias, elas são as dependências definidas pelo time do projeto, especialmente baseado em experiências anteriores e conhecimento adquirido. Então, assim, ó, é sempre importante essas experiências anteriores, esse conhecimento, para determinar esse tipo de atividade. E depois nós temos a arbitrárias, ok? Agora foi, enrolei a língua aqui. Elas definem a lógica preferida ou melhores práticas de sequenciamento. E por fim, as externas, que são dependências que não são controladas pela equipe do projeto. Por exemplo, uma entrega de uma máquina, audiências ambientais, autorizações do governo, são aqueles fatores externos que nós não conseguimos controlar, por isso são chamadas dependências externas. E aí entra essa parte da aplicação de antecipações e esperas. E por fim, as nossas saídas, tá? Porque assim, ó, o que é a nossa saída? Então, depois que nós aplicarmos essas técnicas, nós podemos gerar um documento que é o diagrama de rede do cronograma, ou na verdade assim, ó, aqui a gente está falando desse diagrama porque nós não estamos lembrando do nosso Scrum. Lá no nosso Scrum, será que a gente precisa criar esse documento? Se vocês pensarem bem, vocês podem criar um documento para auxiliar vocês, mas lá no Scrum, vocês já vão ter uma prévia determinação do que será realizado primeiro e posterior. Então, ao arrastarem da questão do to-do, que é o que tem para, na verdade, to-do não, perdão, do backlog do produto para o backlog da sprint, que lá na nossa metodologia nós chamamos de to-do, que é o que tu vai fazer naquela sprint, auto-arrastar, tu já está pré-determinando o que tu vai fazer primeiro e o que vai fazer depois. Então tem já esse sequenciamento pré-definido. Mas vocês devem ter esse entendimento também e não arrastarem atividades que precisem na verdade, atividades que precisam de outras dependências, ok? E assim a nossa saída. O diagrama de rede do cronograma não é nada mais que lá o início, atividade como nós temos aqui A, depois a gente tem C e D, mas a atividade B necessita do final da atividade A, para o término nós precisamos da atividade C seja completa, que a atividade D, E e F seja completa também. Então não é nada mais que uma redezinha criada com os seus antecessores e seus predecessores. E outros documentos que nós podemos ter e podem ser criados também, que são a lista das atividades, os atributos das atividades, a lista de marcos e os registros dos nossos riscos. Então aqui a gente pega e faz o fechamento dessa parte de sequenciar as atividades. Depois a gente vai conversar sobre a questão dos recursos das atividades, que é bem importante. Mas só recapitulando, o que são nossas atividades? As nossas atividades não são nada mais do que tudo que nós temos para fazer o nosso projeto, que nós definimos lá no nosso escopo. Então, no vídeo anterior, a gente conversou sobre como definir atividades. E aqui a gente conversou sobre como sequenciar as atividades. Então, nós vamos sequenciar sempre cuidando com essa regrinha das suas antecessores, suas predecessoras, né? Antecessoras e suas sucessoras, desculpem, falei errado. Tá? Então, suas antecessoras e suas sucessoras, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Então, sempre tendo esse cuidado e sempre organizando elas da melhor forma possível. E lembrando, vocês já vão tentar, na hora de organizar o backlog do produto, deixar essa ordenação. Então, já faz lá a ordenação. Na hora que vocês arrastarem para o backlog da sprint, vocês já vão ter as primeiras atividades que serão realizadas na primeira sprint, e assim vai a segunda, a terceira, até vocês finalizarem o projeto. Então, pessoal, esse vídeo a gente fecha por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. Quem não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, dá um curtir nesse vídeo. E, se tu quer saber mais, continua ligado nos próximos vídeos aí do canal. Abraços!